Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso Fé em Busca de Entendimento. Esse curso foi pensado para quem é nativo digital, você que já nasceu conectado e quer estudar teologia, quer servir ao Senhor de maneira relevante e fiel, mas não sabe muito bem por onde começar, pois as aulas vão te responder as perguntas fundamentais. Quem, o que, para que e como estudar teologia. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado esse convite e eu vou começar explorando hoje, na primeira aula, a pergunta fundamental: quem pode estudar teologia? Essa é uma pergunta que não é simplória e que quando nós colocamos essa pergunta, a gente já está entrando numa seara teológica. A gente já começa a se questionar e levantar problemas que são próprios da teologia. Para te mostrar isso, eu separei alguns trechos que eu queria compartilhar com vocês. E o primeiro deles é do teólogo suíço Karl Barth. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas é uma das mentes mais importantes da teologia do século XX. E como todas as figuras importantes, ela é paradoxal. Ela chama a atenção de liberais, conservadores, gente de todo o espectro teológico e sempre despertando as discussões mais apaixonadas também. Os liberais não acham que ele é liberal o suficiente, os conservadores não acham que ele é conservador o suficiente, mas é claro que a obra do Karl Barth ela é muito específica. Ele produziu sua teologia num tempo em que a igreja tinha sido, principalmente a igreja europeia, na Alemanha, Suíça, Holanda, tinha sido marcadamente ferida pela teologia liberal. As escrituras tinham sido questionadas, o poder e a atuação de Deus no mundo havia sido questionado, e Karl Barth então puxa esse pêndulo da história da teologia para mais perto da palavra de Deus, para mais perto da ação de Deus. E é claro que, como toda teologia que nasce de uma reação, ela também tem seus extremos e suas inadequações. Mas em muitos momentos, Karl Barth é brilhante para nos mostrar sobre o valor e a importância do estudo teológico. Ele que foi um teólogo que viveu em dias difíceis, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Ele que era um teólogo durante o Reich alemão, ou o governo nacional socialista, em que ele precisou se posicionar claramente contra o governo. Foi um dos autores da Declaração de Barmen, que é uma das confissões teológicas contemporâneas mais importantes, reafirmando a soberania e a liderança de Cristo sobre a sua igreja e não a liderança do Führer alemão. Então isso era importante e mostrou como que a teologia dele estava conectada nos seus dias. E já perto do final da sua vida, o Karl Barth, que morreu em 1968, ele foi convidado novamente pela universidade para dar algumas preleções sobre uma introdução à teologia evangélica. Ele deu esse nome de teologia evangélica, que não diz respeito ao nosso uso do termo evangélico, né? Aquele que frequenta igrejas evangélicas, mas era uma marca da teologia dele. Ele que não gostava de ser chamado de neo-ortodoxo, mas ele queria construir uma teologia da palavra. Então é uma teologia evangélica no sentido que ela é e encontra na proclamação do evangelho a sua principal característica. E ele então, já um senhorzinho, em 62, fez algumas palestras ou algumas preleções fundamentais para nós. E as primeiras palavras dele nesse curso justamente colocam a pergunta sobre quem pode, quem deve estudar teologia. Olha o que ele diz, que interessante. Ao termo Deus, porém, podem ser atribuídos os mais variados sentidos. Assim, também há muitas teologias diferentes. Não existe ser humano que, de maneira consciente, inconsciente ou subconsciente, não tenha o seu Deus ou seus deuses como objeto de seu desejo e confiança mais elevados, como base de sua vinculação e compromissos mais profundos. Nesse sentido, qualquer ser humano é um teólogo. Olha que interessante a forma como o Karl Barth começa a sua reflexão. Ele fala, olha, quando a gente pensa o termo Deus, que está na raiz da palavra teologia, né? Theos, que é o termo grego para Deus, e logia, que é estudo, discurso. Quando a gente pensa nisso, ainda hoje a gente fala Deus, é uma palavra vazia de significado, porque ele pode ser atribuído aos mais diversos significados. E a partir disso, as mais diferentes teologias podem ser feitas. E
o que o Karl Barth chama atenção nesse ponto é que, apesar dessa ambivalência do conceito, esse múltiplo significado que ele pode ter, isso aponta para uma coisa que é fundamental para nós. É que o ser humano sempre está falando a respeito de Deus, sempre está produzindo teologia. Então, nesse sentido, qualquer ser humano é um teólogo. Existem bons teólogos que fazem a sua teologia conscientemente e de maneira consistente, e existem teólogos que são ruins, que fazem sua teologia inconsistentemente, de maneira inconsciente. Mas seja como for, nós estamos sempre falando a respeito de Deus, de maneira apropriada, rigorosa ou de maneira frouxa e inapropriada. Mas Deus, ou uma divindade qualquer, ou alguma coisa que nós divinizamos, é sempre o objeto de nossa confiança última, dos nossos compromissos mais profundos. E isso faz com que todo ser humano deva, em algum momento da sua vida, fazer perguntas que são perguntas propriamente teológicas. E aqui, então, nós começamos a responder quem é o sujeito da teologia, quem faz teologia, quem estuda teologia. De maneira geral, Karl Barth está falando bem, todo ser humano é um teólogo. E ele continua as suas palavras dizendo para nós o seguinte: e não há nem religião, nem filosofia, nem cosmovisão, quer seja profunda, quer superficial, que não se relacione com alguma divindade, interpretada e circunscrita dessa ou daquela forma, e que, portanto, não seja teologia. Isso se aplica não só às situações nas quais se tenta fazer valer positivamente, ou pelo menos deixa valer tal divindade, como quintessência da verdade e do poder de algum princípio supremo, mas também às situações nas quais se nega a existência dessa divindade. Vamos até aqui, eu quero retornar e explicar um pouquinho o que o Karl Barth fala. Veja que ele fala, além de que todos nós sejamos pessoas que estão envolvidas, consciente ou inconscientemente, com posturas religiosas e envolvimentos com a divindade, além disso, ele também ressalta que não existe nem religião, nem filosofia, nem cosmovisão, ou seja, produções teóricas fundamentais do ser humano que pretendem responder às grandes questões da humanidade, seja de uma forma religiosa, filosófica, ou de uma maneira que dê uma visão de mundo para as pessoas. Todas elas têm uma característica que é, elas não conseguem estar desvinculadas de um relacionamento com a divindade. Mesmo a produção intelectual do ser humano, Karl Barth está falando, ela é marcadamente religiosa. Não existe aqui neutralidade, não existe aqui nenhum tipo de fuga dos pressupostos e dos compromissos últimos que nós temos com um Deus. Então, de certa forma, sempre há um conteúdo teológico pressuposto ali. E ele fala que isso não se aplica só nos casos em que esse conteúdo teológico é explícito. Ou seja, quando a divindade ela é tentada a ser apresentada como a quintessência da verdade, ou seja, aquilo que é mais fundamental, está nas raízes do que a filosofia, a religião ou a cosmovisão apresentam como sendo verdadeiro. Não é só isso. Existem outros casos também que o raciocínio teológico aparece de maneira não tão explícita, mas de maneira tácita. E é quando ele continua a sua citação. Ele fala, olha, existem situações nas quais se nega a existência dessa divindade. Em filosofias ditas neutras, objetivas, científicas, em visões de mundo que pretendem ser metodologicamente neutras e sem nenhum tipo de pressuposto religioso. Já viu aquelas pessoas que vão fazer pronunciamentos públicos no jornal, nas mídias de grande circulação e falam, olha, aqui é um economista falando, por exemplo, aqui não é lugar de religião, aqui são os dados. Ou então, um ministro da saúde, por exemplo, dizendo, aqui é uma questão de ordem pública, nós não devemos permitir que os nossos afetos religiosos atrapalhem ou afetem a tomada de decisão. Essas pessoas tentam sempre fazer o quê? Tirar Deus da discussão. Tirar os pressupostos religiosos do ser humano da esfera pública. Só que o Karl Barth está falando, olha, essas tentativas são vãs, porque o ser humano sempre é um ser religioso. Ele é alguém que nos seus compromissos fundamentais tem Deus ou tem seus deuses, lhe dando segurança, firmeza, confiança para ele produzir todo tipo de cultura. E isso não aparece só explicitamente, isso aparece de maneira tácita também. Quando se nega a divindade. E aí, nesses casos, veja o que ele diz. Nesses casos, o que acontece em termos práticos é que exatamente a dignidade e a função da divindade são transferidos à natureza, a um impulso vital inconsciente amorfo,
à razão, ao progresso, ao ser humano de pensamento e ação progressiva, ou quiçá a um nada redentor considerado o destino último do ser humano. Também tais ideologias, aparentemente ateias, são teologias. O raciocínio do Karl Barth é preciso aqui nesse ponto. Nós podemos discordar dele em outros momentos da sua teologia, mas aqui ele vai ao centro da questão. Que ele mostra que mesmo as produções humanas, intelectuais, culturais, que se pretendem ateias, se pretendem neutras, elas têm algum elemento no seu interior que funciona como a divindade, que é atribuído uma dignidade, um valor que só Deus poderia ter esse valor. E mesmo assim ele aparece. Por exemplo, nas filosofias naturalistas, é a natureza que tem essa dignidade quase religiosa. Ou então, nas filosofias racionalistas, a razão humana aparece como sendo aquilo que funciona como um Deus para nós, que dá os princípios que nós devemos obedecer, às normas que nós devemos nos curvar. E isso vale para qualquer tipo de ismo que nós produzimos. Pode ser o naturalismo, pode ser o materialismo, pode ser um racionalismo. Ele fala até o nada, que é o niilismo, ele pode tornar-se uma espécie de redentor da condição humana. E de certa forma o que todas essas filosofias têm em comum é que elas pegaram alguma parte da realidade e fizeram que essa parte funcionasse como Deus funciona. Elas criaram um Deus funcional, alguma coisa que tenha a dignidade, o valor atribuído que só Deus poderia ter, mas que no interior dessa visão de mundo, dessa religião e dessa filosofia, funcionam como Deus. E isso mostra uma das características fundamentais que nós queremos defender aqui no nosso curso, que é o ser humano não consegue abrir mão da sua condição fundamentalmente religiosa. Todos nós somos teólogos e a teologia é uma disciplina importante para nós estudarmos, porque todos nós estamos imbuídos, mergulhados numa condição humana que é uma condição religiosa. Nós não somos animais racionais, nós não somos animais políticos, nós somos criaturas que adoram ou Deus verdadeiro ou deuses falsos. Esse raciocínio está presente na palavra de Deus. Se você, por exemplo, se lembra de um trecho da carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, no primeiro capítulo, no versículo 21 até o versículo 23, claramente o apóstolo Paulo deixa isso aqui explícito quando ele diz: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, o Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele falou, olha, os seres humanos, tendo vários sinais na natureza, no seu próprio interior, no seu coração, que eles poderiam conhecer os atributos invisíveis de Deus, mesmo assim, eles não glorificaram a Deus como Deus. Ou seja, Deus que se mostrava na natureza, que se mostrava no nosso coração, que se mostrou na palavra dele por várias formas, através de vários profetas, não foi reconhecido pelas pessoas como Deus. Não glorificaram, não atribuíram a glória para Deus que era devida só a ele. E na sua insensatez do seu coração, dizendo-se sábios, procurando uma sabedoria além daquilo que Deus poderia dar, tornaram-se loucos. Por quê? Porque mudaram a glória, que era uma glória de Deus, e passaram a algum aspecto da realidade, alguma criatura, tornando aquilo que era incorruptível em alguma coisa corruptível. Porque quando você passa a dizer que a razão funciona na sua filosofia como Deus, você assumiu um Deus que é corruptível, porque a nossa racionalidade tem limites. Quando você diz que a natureza, no interior de uma filosofia naturalista, funciona como Deus, você acaba também pegando um Deus corruptível, porque a natureza também se mostra disfuncional em vários momentos. E assim por diante, porque nenhuma das coisas, dos elementos da realidade, podem ser usados como divindades, ocupando o lugar do Criador. Tirar o Criador do seu lugar, colocando a criatura, é
ter o conhecimento de Deus e não glorificá-lo como Deus. E tem um segredinho aqui nessa passagem, na verdade é um detalhe que às vezes nos escapa nas nossas traduções das escrituras em língua portuguesa, que é a palavra mudaram. No original a gente pode ler que esse termo é o termo elarxan, que vem da palavra alos. Os gregos tinham dois termos para falar de coisas diferentes. Eles tinham a palavra alos e a palavra héteros. Nós até conhecemos o termo héteros, de onde vem a nossa palavra heterossexual ou heteronormativo. E eles falavam sobre héteros, aquilo que era diferente de um outro tipo. E alos era um termo utilizado para se referir a coisas que eram diferentes, mas do mesmo tipo. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós mudamos e usa elassan, ele está dizendo que nós trocamos, nós substituímos, mas nós não conseguimos ficar sem Deus. Apesar de nós abrirmos mão da glória do Deus verdadeiro, nós não conseguimos ficar sem Deus, porque é da nossa condição humana de sermos criaturas que adoram. E se nós não adoramos o Deus verdadeiro, necessariamente nós vamos mudar, nós vamos trocar a glória dele por uma outra criatura que vai funcionar para nós como deuses. Esse é um princípio fundamental que faz com que todos nós sejamos pessoas que estão envolvidos com a divindade, seja ela verdadeira ou seja ela um ídolo, e faz com que nós precisemos nos responder perguntas teológicas fundamentais. Isso é muito importante para mim e para a sua vida. Nós podemos então concluir que sem um encontro fundamental com o Deus verdadeiro, nós estamos fadados a perder tempo com divindades construídas à nossa imagem e semelhança. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, quando nós trocamos a glória do Deus incorruptível por algo corruptível, à nossa semelhança, como criaturas também. E aqui nós temos também uma outra investigação importantíssima para a filosofia e para a teologia filosófica, que um autor não cristão, que é o Ludwig Feuerbach, tornou-se famoso por defender isso, mas que também esconde uma pergunta teológica fundamental. A história do Ludwig Feuerbach é muito interessante. O Feuerbach, ele, quando jovem, matriculou-se na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, para estudar teologia. Ele queria seguir carreira teológica e eclesiástica. Só que com o passar do tempo na faculdade de teologia, muito influenciada por um outro filósofo chamado Hegel, Feuerbach começou então a deixar de gostar de teologia e passar a se interessar muito mais por filosofia. E o Hegel estava vivo nessa época, então ele trancou sua matrícula na Universidade de Heidelberg e mudou-se para a Universidade de Berlim, onde ele assistiu aulas com o próprio Hegel. E com o passar do tempo, uns 2 anos enquanto seu aluno, Feuerbach começou a criar suas próprias teorias, que de certa forma estavam ligadas ao Hegel, mas também eram diferentes. E ele, junto com Karl Marx, junto com Søren Kierkegaard, formaram o que nós chamamos dos jovens hegelianos, ou hegelianos de esquerda. O que isso quer dizer? Não diz respeito à política, esquerda e direita, diz respeito à forma como eles interpretavam Hegel, e como eles se afastavam da obra de Hegel. Hegel, que também tinha raízes protestantes na sua vida e na sua obra, mas que também se distanciou bastante da teologia ortodoxa, o Feuerbach se distanciou ainda mais. Feuerbach criou uma teologia chamada de antropologia teológica, ou teologia antropológica, em que ele mostra que todos os nossos conceitos teológicos nada mais são do que projeções de nós mesmos à divindade. Por Feuerbach, Deus não existe. Na verdade, nós, seres humanos, criamos um ser humano parecido conosco, só que divino, com muito poder, com muita consciência, com muita sabedoria, mas na verdade isso é uma antropologia teológica. Nós apenas criamos deuses às nossas imagens e semelhanças, e com isso nós criamos todo tipo de ilusão religiosa, mas na verdade estamos falando sobre nós mesmos. Ele deixou isso claro nesse livro, A Essência do Cristianismo, que é uma das obras mais críticas à fé cristã, que junto com Marx, junto com Kierkegaard, trouxeram ao Ocidente outra perspectiva a respeito da fé cristã, muito diferente daquela da palavra de Deus. Olha o que o Feuerbach fala, e eu estou usando esse crítico porque eu quero chegar num outro momento da nossa aula. Ele diz o seguinte: a religião, pelo menos a cristã, é o relacionamento do homem consigo mesmo, ou mais corretamente, com a sua essência. Mas o relacionamento com a sua essência como uma outra essência, ou seja,
Teologia cristã, fé cristã, religião cristã nada mais é do que o ser humano em relação com ele mesmo. Só que ele pensa que é uma outra essência. Ele acha que ele criou um Deus, que ele encontrou com Deus, mas nada mais é do que ele mesmo. A essência divina não é nada mais do que a essência humana. Ou melhor, a essência do homem é abstraída das limitações do homem individual. Isto é real, corporal, objetivada, contemplada e adorada como uma outra essência própria, diversa da dele. Por isso, todas as qualidades da essência divina são qualidades da essência humana. O que o Feuerbach está falando? Ele está fazendo uma crítica ácida à fé cristã, dizendo, olha, a fé cristã é invenção. Ela é uma projeção que os seres humanos fizeram na figura de Deus das suas próprias características. Então nós temos um conhecimento parcial e nós passamos a projetar um conhecimento em Deus que é perfeito. Nós temos uma presença física limitada e passamos a projetar em Deus uma presença constante em todo lugar. E assim que para o Feuerbach nasciam as características do Deus cristão. A essência do cristianismo para ele nada mais é do que antropologia, do que estudo do homem. E com isso ele estabeleceu uma das críticas mais mordazes à fé cristã, que nós às vezes nem conhecemos. Nós às vezes estamos muito preocupados com Marx e como que o Karl Marx e o marxismo afetaram a fé cristã, mas o Marx aprendeu muito da sua crítica materialista no Feuerbach. E tem aqui então uma lição importante para nós, de entendermos a religião como projeção antropológica. Mas Pedro, você poderia estar se perguntando por que você está falando isso exatamente agora? Estava falando do Karl Barth, mostrando como que o Karl Barth falou que todo mundo é teólogo, aí você vem com Feuerbach e destrói toda a nossa diversão aqui, dizendo que, bem, é tudo invenção humana. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa crítica do Feuerbach tem uma coisa certa. Tem uma verdade aqui que nós não podemos desconsiderar. E quem me ensina bastante sobre isso é a própria Escritura. Vejam quando Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 16, fala, olha, tomem cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. E eu peguei essa passagem do Deuteronômio, mas existem muitas outras que falam constantemente do perigo que existe de nós nos enganarmos, de nós não percebermos e atribuirmos a glória a Deus e acabarmos criando outros deuses, nos prostrando a eles. E aí, nesse momento, o Feuerbach está certo. Nós criamos outros deuses à nossa imagem e semelhança. Nós acabamos projetando o que é corruptível de nós em um outro Deus igualmente corruptível, quando nós trocamos a glória do Deus que é incorruptível. Lembra do apóstolo Paulo? Veja como a crítica do Feuerbach se encaixa perfeitamente. Ela só não se encaixa na teologia verdadeira, na fé cristã de verdade, que adora o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Quem chamou a nossa atenção para isso e nos ensinou de maneira brilhante essa relação foi um teólogo norte-americano chamado Kelly Kapic, que escreveu um livrinho ótimo, que se você quer começar por uma boa introdução à teologia, esse pequeno livro para novos teólogos é uma contribuição incrível para nós. Veja como ele relaciona tudo que nós estudamos e amarra a nossa primeira grande pergunta, quem deve estudar a teologia? Olha o que o Kelly diz. A reflexão teológica é uma forma de examinar o nosso louvor, orações, palavras e adoração como alvo de ter certeza que eles se conformam somente com Deus. Toda época possui seus próprios ídolos, suas próprias distorções que alteram e pervertem a maneira como vemos a Deus, a nós mesmos e ao mundo. Ou seja, teologia então é uma forma de nós examinarmos como que nós estamos em caráter de adoração, de louvor, quem nós estamos adorando, para quem nós estamos prestando culto. Se todos nós estamos envolvidos necessariamente com uma divindade, como o apóstolo Paulo diz, como Karl Barth nos ensinou, que todo ser humano é um teólogo, porque todo ser humano tem compromissos fundamentais ou com Deus verdadeiro ou com Deus que ele inventa. Então, quando nós estudamos teologia, quando nós estudamos quem é Deus na nossa vida, nós estamos fazendo um exame sobre o nosso louvor, sobre a nossa oração, sobre as palavras da nossa adoração. E em todas as épocas existem ídolos que são característicos do nosso tempo. Ídolos, falsos deuses que tentam distorcer a imagem verdadeira de quem Deus é
e, consequentemente, distorcem quem nós somos e como nós enxergamos o mundo. E isso é muito sério. E aqui conecta-se os ensinamentos bíblicos e teológicos com a crítica que o Forba fez. Veja o que o Kelly continua dizendo. Enquanto não somos atraídos aos balaíns e asterotes do passado, lembram daqueles deuses bíblicos que estavam sempre presentes na narrativa dos profetas? Ainda olhamos hoje para ídolos. Existem muitos falsos deuses no nosso tempo. Aquilo que não é Deus, em busca de segurança, felicidade e conforto. Não é verdade que quando muitos de nós nos sentimos ansiosos ou deprimidos, buscamos alívio comprando coisas, indo direto aos templos contemporâneos da autoindulgência, que são os shoppings, por todo o país ou pela internet, onde a experiência de fazer compras tem o intuito de acalmar a nossa alma? Veja que ele faz então uma crítica contemporânea mostrando quem são os deuses falsos hoje em dia. Quando o nosso coração procura segurança, felicidade, conforto, aonde ele vai? Onde ele procura? Em algum elemento da realidade ou no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus? E às vezes, quando a gente sonda o nosso coração, a gente percebe quantas coisas estão funcionando na nossa vida como deuses, como as compras, as amizades, as experiências, a nossa racionalidade. Tudo isso tem potencial de ocupar um lugar que só Deus pode ocupar na nossa vida. E aqui está a importância de se estudar teologia, e por isso que todo mundo deve estudar teologia. Porque a teologia é a forma de nós investigarmos a quem nós estamos adorando. Olha as conclusões do Kelly. Um dos maiores desafios teológicos de nosso tempo é mover nossa adoração para além da autoabsorção. Ou seja, de que nós adoremos o Deus verdadeiro sem ficarmos centrados em nós mesmos, no nosso próprio umbigo. Isso nos leva de volta à crítica à religião feita por Forba. Que nós, gente religiosa, estamos, e de começo, preocupados apenas com nós mesmos. De certa forma, o Forba tem alguma razão quando ele diz que os religiosos estão preocupados só neles mesmos, em aliviar as suas próprias lutas, os seus próprios processos. Com isso, eles estão construindo Deus à sua imagem e semelhança. E se isso acontece, a crítica dele está correta. Agora, se nós não adoramos os deuses falsos que nós construímos, mas rendemos adoração ao Deus verdadeiro, nós estamos livres dessa crítica. E temos, então, condições de fugir desse perigo. Um grande perigo dos ídolos é que tentamos encher a alma daquilo que não pode satisfazer. Então, nessa solidão, nosso questionamento, nosso desespero, perguntamos onde está Deus. Essa é uma das maiores importâncias de nós estudarmos teologia. A teologia vai nos dar condição de não recairmos desse grande perigo da nossa alma. Teologia é sobre onde buscamos felicidade, segurança e conforto. Sobre quem ou o que funciona no nosso coração como Deus. Então, nesse sentido, teologia é sobre a vida. E todo mundo que vive, todo ser que respira, é um teólogo. Seja ele consciente ou inconsciente, consistente ou inconsistente. É uma busca que a nossa alma não pode evitar. E se ela não pode evitar, nós temos uma necessidade, uma urgência intelectual de nos ocuparmos com teologia e fazermos isso de maneira rigorosa. Então, nesse sentido, a nossa primeira pergunta sobre quem deve estudar teologia, a resposta é todo mundo. Todo ser humano é um teólogo, todo ser humano precisa responder perguntas teológicas que vão implicar em perguntas pessoais e que vão também implicar em perguntas sobre como ele lida com a realidade. Todos nós temos uma tarefa diante de Deus, de responder a Ele com louvor verdadeiro e resistirmos os falsos deuses que tentam lutar pela lealdade do nosso coração. Nós devemos achar segurança, conforto, felicidade, propósito e significado no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus e não no que os ídolos nos oferecem. Mas para isso nós precisamos de boa teologia. Essa foi a nossa primeira aula, espero que você tenha gostado e amanhã tem mais.